quero usar esse momento final que nós temos para falar de algumas práticas que nós necessitamos ter ao sairmos daqui. Algumas práticas saudáveis que nós necessitamos ter. E eu quero falar de pelo menos 4 práticas que nós necessitamos sair daqui com isso solidificado dentro de nós. Tá bom? Então, abram em João, capítulo 6, versículo 27. Primeira prática. Existe um autor cristão que diz o seguinte, que se a vida é uma questão de hábitos, eu vou procurar ter os melhores. Então nós temos que desenvolver hábitos saudáveis dentro de nós. Primeira prática, a prática da leitura sistemática da palavra. Tá? João capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ainda versículo 57 de João 6. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o último versículo, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Queridas, a primeira coisa que nós temos que entender, nós somos um ser espiritual. E por sermos um ser espiritual, a Bíblia usa uma expressão de homem interior. Por nós termos um homem interior dentro de nós, um espírito dentro de nós, esse espírito ou este homem interior, ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser alimentado. Se ele não alimentar, ele não subsiste. Como é que você alimenta este homem interior? A prática é a da leitura da palavra. Você precisa aprender a ler a palavra sistematicamente. Quantas aqui têm hábito de ver seriado? Levanta a mão. Quantas têm hábito de ver novela? Levanta a mão. Quantas têm hábito de ter rede social? Levanta a mão. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você gasta 1 hora por dia no celular? Mais. Numa leitura média,
Você sabe quantas vezes você lê a Bíblia por ano, gastando 1 hora por dia? Um pouco mais de 6 vezes. Se você lê a Bíblia 1 hora por dia, você leria 6 vezes as Escrituras no ano. Se você tiver uma leitura regular de 1 hora por dia, você vai ler um pouco mais de 10 capítulos por dia. Você lê 6 vezes a Bíblia no ano. Eu tenho isso por alvo. Eu ainda não cheguei, mas eu tenho isso por alvo. 1 hora na leitura das Escrituras. Esse é o meu alvo, chegar. Uma vez eu li um artigo do Spurgeon. O Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores. O Spurgeon foi dar um estudo na África e ele ficou, atenção irmãs, ele ficou impressionado com o conhecimento que os irmãos africanos tinham das Escrituras. Ele não esperava que eles tivessem aquele conhecimento. Indagado disso, ele perguntou: como que os irmãos conhecem tanto? E a resposta foi: nós conhecemos porque nós lemos elas sistematicamente, todo dia. Eu não preciso falar as questões da palavra. A palavra é o Senhor. Porque Jesus falou assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, no princípio era e a palavra era Deus. Isso daqui é Jesus. Isso daqui é Jesus, não é Deus. Isso daqui é Jesus. E neste Jesus eu tenho a face de Deus. Está entendendo? Romanos 8 nos ensina que quem alimenta a carne vive da carne, e quem alimenta o Espírito vive do Espírito. E o texto aqui ensina algo interessante. Jesus, os fariseus com quem ele está conversando, esse é um capítulo muito difícil, capítulo 6 de João. Jesus está conversando com eles e eles dizem assim: nossos pais comeram do maná no deserto. E Jesus esclarece uma coisa, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus comparou ao maná. E aí prestem atenção no que eu vou ensinar sobre a leitura das Escrituras. O maná era colhido de manhã cedinho. Ele caía com o orvalho. O maná caía sobre a relva. Ele não tocava o chão. Por quê? Porque na Bíblia o chão é um símbolo do mundo. Jesus não se mistura com o mundo. Ele caía sobre a relva. O maná precisava ser colhido antes do sol aquecer. Então, a leitura da palavra precisa ser feita antes da vida começar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque uma vez que o sol do dia a dia aquece, a nossa cabeça já está dividida. Vocês estão me entendendo? A palavra precisa ser colhida numa porção adequada. Porque se fosse colhido numa porção maior, cheirava mal e dava bicho. Isso significa o quê? Nós temos muito a aprender, mas nós não somos capazes de aprender tudo numa única vez. Então o Senhor vai fazendo depósitos pequenos, diariamente, na nossa vida. O princípio da palavra, ele é tão verdadeiro, mas ele é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que a ciência agora descobriu que o neurônio, você tem no teu cérebro 64 mil quilômetros de fio.
num cérebro humano. Neste fio o pensamento passa, perto de 64 mil. Neste fio o pensamento passa. Hoje a ciência descobriu que uma noite de sono bem dormida renova o neurônio. E quando você desperta, o neurônio está em todo o seu potencial. Por que Deus pediu para a gente ler de manhã? Está fazendo sentido? Primeira prática. Você precisa ter a leitura da palavra. Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comer de Jesus, quando você lê a palavra, você está comendo de Jesus. Só que o comer de Jesus é como a comida normal. Tem dia que nós comemos e não sentimos o sabor da comida. Porém, aquela comida nos sustenta. Porém, tem dia que a comida está especial. A leitura da palavra é igualzinho. Ela nos sustenta, ainda que não seja um dia de uma comida diferenciada. Mas tem dia em que aquela comida tem um sabor. Que aquele depósito foi feito para nós, foi feito para o marido, foi feito para o filho, foi feito para a mãe, foi feito para um irmão. O Senhor nos dá direção na leitura da palavra. Então as irmãs precisam sair daqui com a leitura da palavra em mente. Jesus, no capítulo, o último versículo que eu li, ele falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Ali é Zoe, vida de Deus. Então as irmãs precisam se entregar à leitura da palavra. A leitura sistemática. Não leiam bons livros, em primeiro lugar. Leiam a palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. O bom livro fala da palavra de Deus. É como se fosse um suco diluído em água. Tem o sabor, mas não é a palavra. Precisamos de bons livros, de bons irmãos, mas precisamos, em primeiro lugar, da palavra. Primeiro hábito. Segundo hábito que as irmãs precisam sair daqui: a oração. Abram em João, capítulo 17. Não vai dar tempo da gente estudar, então eu só estou mencionando, tá bom? João, capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. A glória de Deus é derramada em nós também através da oração. Por que nós oramos sem cessar? Não é para mudar o coração de Deus, porque Deus é imutável. Mas é para diariamente nos ajustarmos à vontade do Pai. Então não oramos para mudar a Deus, oramos para que o nosso coração seja ajustado ao que Deus tem para nós aquele dia. Está fazendo sentido para as irmãs? Naquele dia Deus quer que você tenha uma conversa com tua filha. E se não cuidar, você vai entrar na conversa atravessada. Naquele dia Deus quer que você dê uma sugestão para o teu marido. E se não cuidar, você vai estar distraída. Naquele dia Deus tem um depósito para fazer em alguém que vai te ligar. E se não cuidar, você não parou e não ouviu a voz do Senhor.
O que a oração faz? A oração ajusta a nossa mente e o nosso afeto à vontade de Deus para aquele dia. As irmãs estão entendendo? Uma coisa simples. Simples. E aí nós temos a oração sacerdotal. E você estuda a oração. Porém, tem duas coisas que o Senhor ora nesta oração. Ele ora para sermos guardados e Ele ora por pessoas, inclusive aquelas que haveriam de vir. Uma coisa que... eu sou casado com uma mulher de oração. Uma coisa que eu acho admirável. A Alessi ora por netos que não são dela, mas da família. Pelos bisnetos da minha sogra. A Alessi ora. É uma coisa impressionante. Porque o Senhor não orou só pelos 12, Ele orou por todos aqueles que haveriam de vir. Minhas irmãs, nós não estudamos sobre papéis, mas se eu tivesse estudado, uma coisa que nós íamos ter descoberto é que vocês são ligadas em gente. Cadê fulano? As melhores visitas que eu fiz até hoje na vida, quem percebeu não fui eu, foi a Alessi. Mulher é ligada em gente. Em filho, então, a mulher, no texto bíblico, diz que tem na palma da mão. Isaías 49. Conhece os muros, conhece os limites do filho. Sabe quando o filho está doente, quando o filho está cansado, quando o filho está querendo alguma coisa? A mãe sabe dizer com precisão as coisas das pessoas, especialmente dos filhos. Você precisa orar diariamente. Segunda prática. Terceira prática. Eu não vou sair do texto. João 17 fala sobre oração, é a oração sacerdotal. Qual é a palavra que você acha que mais aparece no texto bíblico? Unidade? Unir? O pai, o filho? Qual é a palavra que você mais acha que aparece nesse texto? Sabe qual é a palavra? Eu estou considerando a palavra terra também como a palavra mundo. A palavra que mais aparece é a palavra mundo. Porque sabe o que faz oposição à nossa oração? A nossa preocupação com o mundo. Então você tem que tomar uma terceira decisão. O texto todinho. Aparece por 17 vezes a expressão mundo. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Sabe o que faz a gente parar de levantar os olhos aos céus? A gente ficar feito uma galinha olhando para a terra. Sabe por que a igreja de Deus é tão fraca hoje, tão mundana? Porque nós não falamos mais das coisas dos fins. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a volta do Senhor? Deve ter anos. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Se é que você ouviu. Vocês estão me entendendo? Somos mundanos porque temos os olhos colocados nessa terra. Jesus levantou os olhos aos céus e orou. Então, terceira prática. Você precisa ter um posicionamento diante do mundo. Porque senão ele te consome. Quarta prática que você precisa sair daqui. Você precisa aprender a jejuar.
E aí eu não estou dando um estudo bíblico, mas eu vou falar de forma bem objetiva. Nós jejuamos por 3 motivos básicos. O primeiro, quando o nosso ouvido não está discernindo a voz de Deus. Quando nós não temos clareza do que fazer. Abra em Mateus capítulo 9, se não me engano. Isso. Mateus capítulo 9. O texto diz assim. Versículo 14 a versículo 17. O texto diz assim. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então os discípulos de João estavam jejuando, os fariseus jejuavam algumas vezes, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Então eles indagaram, por que eles não jejuam? E Jesus lança luz sobre o jejum. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da vesta e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando um livro muito importante de vocês lerem. É um livro do John Piper chamado Fome de Deus. Ele estuda sobre o jejum. Tem um outro livrozinho antigo, simples, chamado Jejum Bíblico. Também um livro importante de ler. Tá? Porém, entenda o que o texto bíblico está dizendo. Jesus está dizendo que nós não jejuamos enquanto o noivo está presente. Porém, dias vêm em que o noivo é tirado. Então, os estudiosos se referem a 2 situações. Alguns dizem que nós jejuamos pela vinda de Cristo, porque o noivo foi tirado. Então, nós jejuamos pela volta do Senhor. Porém, alguns outros irmãos dizem o seguinte, tem momentos no nosso dia a dia em que parece que nós não conseguimos discernir a voz de Jesus. Sua cabeça fica confusa. Você tem uma bifurcação, você não sabe se vai para A, se vai para B, você não sabe o que fazer. O que a gente faz? Para e jejua. O que é o jejum? O jejum é, ao invés de alimentar o corpo, você vai alimentar o espírito. Então o jejum ideal é, se você conseguisse, separar um tempo para ficar totalmente separado para leitura e oração. Você vai ler a palavra e vai orar. Você está entendendo? Alguns de nós jejuamos no dia a dia. O que a gente faz? A gente tira o número de refeições que for possível. Você tirou o café da manhã. Só que o que você vai fazer? Você vai, no momento do café da manhã, você vai se recolher e ao invés de alimentar o corpo, você vai alimentar o espírito. Porque você apenas não comer é sacrifício. Aí não vale de nada. Então o jejum tem a finalidade de alimentar o meu espírito. Então algumas conseguem passar o dia todo, outras, dependendo da debilidade do corpo, conseguem uma refeição ou outra, e o Senhor aceita isso muito bem. Alguns poucos de nós conseguem por alguns dias. Eu conheço um irmão aqui em Maringá que jejuou sem comer 40 dias seguidos. Então assim, só não abriu mão de água, mas passou dessa maneira. Então, queridas, teve uma incerteza na mente, a voz de Deus não está clara, começa a jejuar, começa a buscar a Deus. E aí, Jesus diz uma coisa curiosa,
ele fala que ninguém põe remendo novo em pano velho, nem vinho novo em odre velho. Jesus está dizendo que o jejum nos prepara para recebermos uma porção nova do Senhor. O jejum faz com que nós não sejamos uma roupa velha. O jejum faz com que nós não sejamos um odre velho. O jejum faz com que a nossa roupagem, porque roupa na Bíblia fala da justiça, seja uma justiça, uma conduta diferente. O texto bíblico está dizendo que eu vou ser um vaso, um odre, porque um odre de vinho não é nada menos, nada mais que um vaso. Eu vou ser um vaso que vai receber uma porção nova do Senhor e vai ser capaz de reter aquela porção nova que Ele vai derramar. Você está me entendendo? Segundo motivo pelo qual nós jejuamos. Nós jejuamos quando nós enfrentamos uma batalha espiritual maior. Quando você tem a nítida impressão de que sua casa está sobre um ataque espiritual. Porque Jesus disse: esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Marcos capítulo 17. Não. Marcos capítulo 9, versículo 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O jejum, ele derrama poder, autoridade. Como eu tenho a vida transformada de uma roupagem velha para uma roupagem nova, como eu tenho um odre velho num odre novo, então você sai do jejum com mais autoridade para enfrentar as coisas. Quando que a gente tem uma batalha espiritual? Quando Deus te dá um discernimento espiritual, isso daqui é um ataque maligno. Quando você tem mentiras muito significativas na mente dos seus, coisas mentirosas na mente dos seus. Um filho teu chega e diz: não, a minha sexualidade é dessa maneira, fora do padrão de Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Quando você tem uma oposição demasiada, porque o pecado, o diabo, ele é o rebelde, ele é o pai da desobediência nas Escrituras. Quando você tem confusão, sabe, atrito desnecessário? Ou quando você tem uma situação que você não consegue explicar de um jeito normal. Você não consegue explicar de uma maneira normal. O que nós fazemos? Nós buscamos a Deus em jejum. Eu não sei qual é a prática dos irmãos, eu vou encerrar com isso, mas eu preciso dar essa palavra. Não existe jejum de Daniel. Daniel não jejuou. Daniel se posicionou diante das comidas que Deus não aceitava. Aquilo não é jejum. Ele se posicionou diante do mundo. Então eu vou jejuar de Coca-Cola, de doce, disso, daquilo. Isso não existe nas Escrituras. O jejum é, ao invés de alimentar o corpo, eu vou alimentar o espírito. Está compreendido? Amém. Senhor, te agradecemos. E lembramos o nosso grande alvo, para que Cristo seja tudo em todos. Não buscamos outra coisa. Somos todos servos de um Deus bendito e santo, de um Filho amado, de um Espírito dócil e gentil. Que Cristo seja levantado entre nós,
que a pessoa dele, a obra dele, seja levantado e que o teu povo te adore. Que a tua visão nos transforme. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.